16. Deu um rec aí? 16 de abril, aula para medicina. Vamos falar sobre sistema nervoso, continuar. E eu queria mostrar para vocês, né? Só relembrando em que ponto nós estamos. O primeiro processo que a gente discutiu sobre o sistema nervoso foi a neurulação. Não é isso? Processo de formação inicial do sistema nervoso. Então aqui a gente tem aquela animação que eu mostrei durante a aula, não é isso? Você tem uma placa que vai se dobrando em direção ao mesoderma, forma um sulco, esse sulco vai acabar se fechando e quando ele se fecha, as duas extremidades se encontram. As duas extremidades a gente chama de pregas neurais. Quando se encontram, viram a crista e as células da crista vão migrar no tecido interno, aqui, que seria o mesoderma intraembrionário. Com o fechamento das duas pregas, quando as duas pregas se encontram, elas trazem junto consigo o ectoderma de revestimento. Então, fazendo o fechamento externo aí do embrião. Ok? Então, essa parte, a primeira parte, chama neurulação, e ela começou a ser observado mesmo. Esse processo que está aqui, ele começa no dia 17, dia 18, tá? E só que a diferenciação das células é observada aí no dia 14, já começa a ter uma diferenciação das células. Então essa é a neurulação. Quando ele se forma, isso. O processo de neurulação é essa diferenciação inicial, que vai de placa para sulco, que vai de sulco para tubo e que termina com a formação do tubo. Bem, então nós temos aqui, já na quarta semana, né, esse tubo fechado. Olha. Eu acho que eu tinha visto no livro que a neurulação termina quando fecha o neurópora. Ela vai fechar, se você pensar que o neurópora é a parte final do fechamento do tubo, sim. Então, seria, não está errado não, seria, se a gente for pensar, mas ele dá uma parada, concorda? Você faz todo o tubo e deixa as duas extremidades abertas. Aí você vai fechar a extremidade cefálica com 25 e a caudal com 27 dias, tá certo? Bem, então nós estamos aqui na quarta e quinta semana. 7, 14, 21, 28, não é isso? 4 semanas, de 28 a 35 semanas, a 35 dias, né? Bem, o que você tem? Surgimento das tais as vesículas encefálicas. Essas vesículas, até uma caixinha ali, onde eles estão mexendo. Essas vesículas se formam aqui na extremidade cefálica do tubo neural, essa região expandida. Então a gente começa com as primárias, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Depois o prosencéfalo vira telencéfalo e diencéfalo, estruturas já encontradas no encéfalo, não é isso que a gente conhece. Mesencéfalo vai continuar como mesencéfalo, também encontrado no encéfalo adulto. E o rombencéfalo vai se dividir em dois, metencéfalo e mielencéfalo. Mielencéfalo, medula oblongata, o bulbo, né? E o metencéfalo e o mielencéfalo, ponte e bulbo, vamos formar depois. Então eu acho que nós paramos por aqui, não foi? Aí, pronto. Ixi, gente, a gente é muito pobre, né? A gente é muito pobre. Porque normalmente quando, antigamente, que tinha quando apagava a luz e voltava e dizia, é verdade, só eu que dei, tá vendo? Eu sou mais pobre, vocês são muito ricos, não sabem o que é isso, né? Tá vendo ela? Preconceito contra rico, é o contrário, tá? Bem, então, só para mostrar nesse slide aqui, que as estruturas, né, são aquelas mesmas estruturas encontradas no cérebro, no encéfalo do adulto, tá certo? O que eu falei no final da aula? Eu contei para vocês sobre esse dobramento, sobre essa acomodação da estrutura para ficar nesse formato final que a gente conhece. Essa acomodação que acontece é o que a gente chama de formação das flexuras, não é isso? Então você vai ter isso aqui, ó. Você vai formar primeiro a cefálica, logo abaixo do diencéfalo aqui, não é isso?
ali a nível de encéfalo, mesencéfalo, a cervical, no final ali, essa cervical vai ser a nível do mieloencéfalo, então daqui para trás, ó, é tudo medula espinhal, a cervical está marcando o início dela, e daqui a pouco vai formar uma outra flexura aqui, ó, que está relacionada com a formação do quarto ventrículo, nessa região aqui da ponte, do bulbo, né, do cerebelo aqui no final, tá bom? Bem, o que a gente observa nesse processo? Ao longo a partir da quarta semana até o período fetal, o que você observa, o que você vai observar é um crescimento dessa região do telencéfalo, que ela vai crescer e vai vir para trás. Ao crescer e vir para trás, acompanha ela aqui, ó, tá com esse vermelho aqui, então ela vai crescendo e vai encobrindo as outras, tá vendo? Que vão ficar ou no meio dela, caso de diencéfalo e mesencéfalo, ou abaixo dela, no caso, obrigado companheiro, no caso das outras estruturas encefálicas, tá bom? Então ela faz, você vai ter os dois hemisférios cerebrais, formados então por esse telencéfalo. Bem, importante lembrar que esse telencéfalo então vai formar a parte nobre do cérebro, né? E a parte nobre do encéfalo, que é o córtex, e o cérebro propriamente dito. Estão envolvidos com raciocínio lógico, com lembrança, com sentimentos, etc. Tá? O restante do sistema, ele está envolvido com processos internos, normalmente autônomos, né? E com processos motores. A gente vai ver várias estruturas aqui que tem uma função motora, ou de movimentação, ou de refinamento dos movimentos que ocorrerem, tá bom? Tudo bem, tranquilo? Então, acho que nós paramos por aqui. Não, falei de esclerose, e aí sim, esse é o slide que nós paramos na última aula. Bem, nessa parte inicial, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tá bom. Qual que é a região mesmo, Jack, que vai formar a parte do córtex? O telencéfalo, tá? Ele forma o córtex e o cérebro propriamente dito, tá bom? Obrigado. Então ele vai formar esses dois hemisférios aí, onde você tem a parte nobre. Bem, então eu queria falar agora sobre histogênese. Vocês lembram que eu mostrei no começo da aula passada? Deixa eu voltar uns slides aqui. Um gráfico, né? Em que você tinha neurulação, proliferação neuronal, né? Que seria uma histogênese, né? Formação de tecidos, migração. Essa migração a gente fala pouco, mesmo porque ela é pouco entendida, mas eu vou mostrar para vocês como se forma a estrutura normalmente, tá? A partir de uma migração. Só que essa migração é uma migração mais grosseira. Aquela migração para formar os centros, para formar estruturas específicas, a gente anda compreendendo mais recentemente. E ela tem a ver com fatores de crescimento, com moléculas específicas que direcionam os neurônios para uma região ou para outra. Bem, então vou voltar para lá. Aqui. Bem, pensa nesse tubo que a gente viu. Você tem o que? Acima dele a crista neural, daqui a pouco eu vou conversar sobre ela. E o ectoderma superficial. Isso aqui está tudo imerso no mesoderma, não é? Tá? Então eu tenho um tubo. Vamos fazer uma secção desse tubo, tá vendo? Um corte, olha, tá? Numa lateral dele. O que é que eu observo? Uma série de células, essas células do neuroectoderma, que como tem um formato epitelioide, vamos dizer assim, a gente chama de neuroepitélio. Inclusive os autores dizem que ele se assemelha a um epitélio pseudoestratificado. Por quê? Porque todas as células estão encostadas aqui na membrana basal, tá vendo? E logo depois esse tecido amarelo seria o mesoderma mesenquimal que está envolvendo essa estrutura. Bem, o que você vai observar? Que essas células estão todas encostadas aqui
de vez em quando, uma célula dessa, o núcleo dela que estaria mais na região basal, ele sobe, vai subir, tá vendo? E vai chegar perto da luz do tubo aqui, ó. E quando chega perto da luz do tubo, é uma indicação que ele vai sofrer mitose. Então ele sofre mitose, a célula se divide em duas e vem vindo e volta para cá, para baixo. Então vai acontecendo o tempo inteiro assim, uma multiplicação neuronal baseada nessa movimentação, ou seja, da periferia para a região central. Chegou na região central, mitose, forma duas células, volta para baixo e assim vai. Bem, há uma multiplicação enorme de neurônios. Essa onda de multiplicação de neurônios, ela vai ser seguida por processo de apoptose. Ou seja, você tem um crescimento, você tem várias ondas de crescimento, expansão neuronal, depois um processo de adequação em que está envolvido a apoptose. Então você vem, mata um monte desses neurônios e concomitante a isso, eles estão se adaptando, eles estão se especializando, tá bom? Para processos específicos. Bem, tudo bem por enquanto? Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar essa mesma estrutura um pouco mais à frente. Então se a gente olha aqui, ó, o que nós temos? Como assim um pouco mais à frente? Um pouco mais saúde, não, um pouco mais à frente no desenvolvimento. Ah, tá. Tá certo? Aqui, ó, Jéssica, aqui ela está começando, tá bom? Então aqui, ó, um tubo neural inicial, ainda naquela fase de vesículas encefálicas que vocês viram lá, tá? Iniciando as vesículas, você pega um tubo daquele e faz um corte para você ver a estrutura. Aí o que acontece? Passa um tempo, mais uma semana, 2 semanas, né? Então você passa para a quinta, sexta semana, você vai ter uma estrutura assim, ó. Então você já vai ter uma estrutura diferenciada, né? Dividida em áreas. Então, o que você tem aqui? Olha, está vendo o tubo como ele ficou mais complexo? Né? Você vai ter o quê? Olha, uma zona ventricular, tá vendo? Então eu vou olhar de dentro para fora, tá? Da luz para fora. Uma zona ventricular, tá vendo? Delimitando a parte interna. Você tem células nessa zona ventricular. Algumas daquelas células que eu contei para vocês que estavam sofrendo mitose, algumas simplesmente agora, ao invés de continuarem ligadas à membrana basal, elas simplesmente se desligam e vão formar essa zona ventricular. Essa zona ventricular depois vai ser responsável, vai formar o epêndima, tá? As células ependimárias. Então, lembra que as células ependimárias, aquelas que produzem líquor a partir de filtração do plasma sanguíneo, lembra disso? Aquelas células ependimárias, elas têm um arranjo epitelioide, uma estrutura epitelioide, e vem da origem delas, tá vendo? Está aqui, ok? Então, no meio, futuras células ependimárias na zona que a gente chama agora de ventricular. Aí depois você vai ter o que? Duas estruturas, tá vendo? Algo que a gente chama placas, tá vendo? As de cima, tá vendo? As dorsais. As dorsais são as placas alares e as ventrais são as placas basais. Essa estrutura verde que está aqui, é a estrutura do manto, tá? Então o manto, na sua região dorsal, placa alar. Na sua região ventral, placa basal, tá? O que acontece com essa estrutura? Essa estrutura, ela vai se diferenciar e depois você vai ter o que? Neurônios motores embaixo e neurônios sensitivos em cima, tá bom? Isso na medula, mas em algumas regiões do encéfalo também isso vai se repetir. Bem, então são as placas alares. Vamos pegar daqui e vamos extrapolar para cá. O que você tem nessa região aqui, tá? Das placas alares e basais? Você vai ter... Alguém tá falando? Eu entendi as placas. As duas de cima, tá vendo? Que são dorsais. Então você imagina. O dorso está aqui, Essas são placas alares do manto. A região verde toda é manto. As regiões dorsais aqui em cima, placas alares, tá vendo? Aqui e aqui. Essas que não estão pontilhadinhas. Essas de baixo, as basais, tá? E eu disse a vocês que as alares vão gerar neurônios sensitivos e as basais motores, tá? O que vai acontecer depois é que essas estruturas, vocês vão ver na hora que for formar, por exemplo, os corpos quadrigêmeos e outras estruturas mais à frente, o que acontece? Essas regiões, a partir dessas regiões, há uma
migração dos neurônios um pouco mais para dentro e uma diferenciação, mas eles partem daí. Portanto, a partir de agora, todas as estruturas que forem motoras, elas vão originar das placas basais. E todas as estruturas que forem sensitivas, sensoriais, vão originar aqui das placas alares. Tudo bem? Tranquilo? Tá? A gente vai ver uns exemplos de estrutura um pouco mais à frente, tá? Raquel. Qual é o nome da rosa? Qual rosa? Essa que está aqui, ó. Do lado verde. Essa aqui, essa interna. Você também, né? Zona ventricular, tá? A outra de fora eu ainda não falei, Raquel, aguarda um pouquinho. Então você teria aqui, ó, olha aqui, ó, daqui para dentro, essa região daqui para dentro, tá vendo? Que é essa de cá, as células eperimárias, tá? Da zona ventricular. Oi? Manto, toda essa partezinha. Toda verde. Verde ou só verde? Só a verde, é o manto. E por que manto? Não sei, porque manto seria cobertura, né? Então, porque ela, na verdade, ela é uma cobertura que é coberta, concorda comigo? Porque do lado de fora você tem essa região rosinha que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá? Que é a camada marginal. Então você tem o verde, que é o manto, tá? Depois do lado de fora é a camada marginal. Então de fora para dentro, camada marginal, manto, depois a zona ventricular, tá? A Mara está batendo uma foto ali e eu lembrei que eu não coloquei ainda essa apresentação para vocês, tá? Está anotado na minha listinha de coisas para fazer, mas ainda não fiz não. Tá? Eu estou com a listinha que eu estou riscando lá. Fala, cara. Você vai abrir os questionários no quarto? Eu abri o questionário que a gente combinou. O questionário 5, não foi? 5 Aí alguém pediu um outro questionário, alguém me mandou uma mensagem, quem foi? Pedindo para mudar, para abrir o 3 também, não é? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Questionário, para mim, é uma forma de vocês estudarem antes das aulas. Eu posso, por exemplo, reabrir todos até a véspera da prova, isso não há problema. Depois da prova, fica meio sem sentido, concorda comigo? Mas eu posso reabrir. Por exemplo, semestre passado, um menino não fez, e depois ele veio me falar, ai, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, vergonha porque eu não te dei total, porque você não me pediu para reabrir. Então eu posso reabrir todos sem nenhum problema. Para quê? Porque agora você vai ter o quê? Você estudou, você teve a aula e você pode completar as questões. Não quero se sair questão lá incompleta e se sair questão copiada, óbvio que vocês não vão fazer isso, né? Mas se sair questão copiada, se sair questão copiada do colega ou incompleta, eu não vou dar pontuação. Concorda comigo? Então, para mim, eu prefiro muito mais reabrir o questionário e dar uma chance para vocês refazerem. Aí nós vamos fazer o seguinte. Para eu não esquecer, você me manda uma mensagem? Pode mandar aí agora, que aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que nem a da Malu. Malu mandou outro dia uma, e parece até que eu não vi, mas é que eu deixei ela aberta, eu deixo a mensagem aberta, para eu não esquecer depois. Aí toda hora que eu olho, sei lá, tá a mensagem ali, coisa para fazer. Tá bom? Ok? Tudo bem? Eu estou checando o WhatsApp todo dia, então eu acompanho. Posso abrir todos? Vocês querem que abra todos? O problema, sabe, Jé, é porque a gente vai estudar antes, por exemplo, eu até tentei estudar histogênese antes. Oi? É muito complicado. Não entendi. Repete. Não, estou dizendo, algumas coisas dá pra gente estudar antes, só que o problema é que tem uns que são muito difíceis. Claro. Tipo, histogênese, eu quero, aqui gente, ó, vamos combinar uma coisa. Tem uma série de assuntos ali que você pode cortar fora da sua vida. Na hora que começar a falar de sinalização celular, esqueça, tá vendo que eu não falo. Então esse capítulo aí, por exemplo, de nervoso, a maioria é sinalização, pula fora. Sabe por quê? Sabe por que eu não falo? Primeiro, se a gente for falar de sinalização, seria só um curso. Sinalização na embriologia, sinalização celular. Então é complicado. Segundo, as informações do livro estão desatualizadas e erradas. Então, se você vai estudar ali, o cara fala, enrola, mal colocado. Parece que é uma coisa que eles falaram assim: vamos pegar o livro, estou falando do livro do Dum, vamos pegar o livro e vamos agora dar uma atualizada falando de sinalização. Só que aí eles colocaram um negócio meio forçado, ficou muito mal escrito. Então, na hora que você chegar nessa parte de sinalização, pode pular.
tá? Pula e segue à frente. A ideia é que você leia antes. Eu não estou nem muito preocupado. Vamos lá? Não estou nem muito preocupado que vocês assim cheguem aqui sabendo. Eu já desisti disso há alguns semestres atrás, porque eu vi, quando a gente começa, eu achei assim, inexperiência minha. Se vocês conversaram com o pessoal da primeira turma, foi um curso, uma tentativa de curso totalmente diferente e que não funcionou, porque eu partia do princípio que as pessoas entravam sabendo a matéria, e depois eu caí em mim e falei assim, não é bem assim. Sabe por quê? Porque até eu, quando eu estudei a primeira vez a matéria, se eu dei uma lida, eu tinha dificuldade depois. Concorda? Então, o que eu quero? Gostaria muito que vocês lessem a matéria antes, para facilitar. A pessoa que chegar aqui totalmente crua, ela vai ouvir uma história que eu estou contando, que às vezes vai se confundir com o livro, e às vezes na hora dela estudar ela vai ter dificuldade. Então qual que é a ideia? Estude antes, por favor, tente fazer o questionário antes, por favor, tá? E aí, ao terminar, feche o questionário, tá? O questionário tem essas duas funções, para vocês estudarem, óbvio, para ajudar também um pouquinho na nota, tá bom? Ok? Combinado? Mas assim, não é essa a intenção, é realmente difícil e eu sei disso. Por isso que eu chego e tento explicar aqui, e eu achei que esse é o melhor dos mundos. Dá pra gente, eu dar minha aula e vocês chegarem aqui um pouco melhores. Para vocês terem uma ideia, se você estivesse fazendo biologia, você sabe onde eu estou na biologia? Eu vou dar aula daqui a pouco para biologia. Você sabe onde eu estou? Eu vou entrar hoje em transporte de gametas. Tá vendo? Então a diferença é grande. Mas a gente não pode se dar o luxo. E olha que eu tenho não tenho o mesmo número de aulas por semana que vocês. Mas eu tenho 3 aulas por semana. Tá certo? Então assim, metade do que vocês têm, não é isso? Né? Não, nós temos 4, metade do que vocês têm. Então eles deveriam estar mais à frente, mas a gente não anda tão rápido assim. Porque lá o pressuposto é que eles não têm estudado, tá certo? Então, justamente por isso, vocês estudaram que a gente consegue andar mais rápido. Mas eu tenho que dar matéria aqui. E o papel de vocês é, não entendi, pergunta quantas vezes for necessário. Está confuso, pergunta quantas vezes for necessário. Porque aqui a gente vai andar, tem que andar mais rápido. Está combinado? Tá? Já falei isso algumas vezes, mas é importante a gente enfatizar esses pontos. Fala. Eu já fechei faz uma semana o meu questionário. Sim, já ok. enviei a tentativa. Só que Sim. não consigo abrir mais. E seria legal. O que acontece com o questionário, só explicar para vocês. O questionário funciona assim. Quando termina o questionário, ele dá por encerrado, fecha o questionário, você consegue reabrir para ver o que você escreveu. Tá? Mas, quando você manda o questionário, uma vez, na segunda vez que você abrir esse questionário, você não consegue ver o que você mandou antes. E eu não sei, já tentei todas as formas possíveis e imagináveis de que isso aparecesse para vocês. A primeira tentativa aparecesse quando você fizesse a segunda. Não consegui. Então assim, lembra, você mandou, quando você for fazer, anota. Olha, eu sei que a questão 4 de saúde ficou incompleta. Anota aí, para que quando você voltar, você só faça a 4. Não tem que fazer a 1, a 2, a 3 e assim por diante, tá? É um problema do sistema, eu acho. Você consegue mexer nele quantas vezes você quiser. Tá? Mesmo tendo enviado, essa que é a ideia. Você abrir de novo. Só que eu queria, e aí eu tentei apertar todos os botões lá, eu queria que o sistema funcionasse assim, que ele abrisse e te mostrasse a tentativa anterior. É óbvio isso, né? Mas ele não mostra. Não mostra, não consegui que ele mostrasse. Tá certo? Tudo bem? Então, com esse problema, tem que estar consciente, né? E aí também pode me pedir o seguinte, por exemplo, o GR, eu fiz o questionário 5 e eu deixei 2 em branco. Não me lembro quais são. O que você vai fazer? Você me manda uma mensagem e eu posso conferir lá para você, porque para mim ele aparece todas as suas tentativas. Tá? Então ele vai aparecendo para mim. Então, por exemplo, quando está fazendo prova, o Felipe está fazendo prova. Ele está fazendo prova ali, toda vez que ele faz a prova, que ele pula de uma questão para outra, ela é enviada para mim. E aí fala assim, questão 1, tentativa 1 do Felipe, segunda tentativa, terceira, quarta, quinta, e assim por diante. Então eu consigo ver exatamente qual que é o caminho que ele está indo para a questão. Isso aparece para mim.
Então a gente pode olhar, vocês podem passar na minha sala ou me mandar um WhatsApp e a gente olha, eu olho para vocês, isso aí sem problema, tá? Mas não deixe de fazer, porque assim, me corta o coração, mas eu não tenho o que fazer. A pessoa chega e deixa questionário em branco, aí é complicado, justamente por isso que eu deixo o tempo maior que vocês quiserem. Só não tem, que vocês precisarem, só não tem sentido deixar para depois da prova, né? Aí realmente, aí não funciona. Mas eu já deixei, teve semestre que eu deixei, mas eu acho que não funciona. Perde sentido, né? Bem, oi. Você tinha falado que quando fecha, não consigo ver a anterior. Anterior, não consegue ver. Por isso que eu estou te falando. Consegue ver depois de enviado o primeiro. Não, mas você consegue editar, se você abrir o primeiro de novo. Ah, mas se eu ver na segunda, editar a primeira? E você não consegue. Tipo assim, você quer completar a sua resposta. É. Você consegue ver outra. Você não consegue abrir para editar. O que às vezes a pessoa faz, sabe o que é? Você manda a resposta, escreve. Aí depois a pessoa manda uma segunda resposta com o complemento daquela. Você não precisa escrever tudo que você fez no começo e colocar ali. Apesar que você consegue Ctrl+C, Ctrl+V. Mas você não consegue editar aquela questão ali. Entendeu? Tá? Pode seguir? Vamos lá. Bem, gente. Então, olha aqui. Essa aqui vão ser as células epidemais. Pronto. Tá? Estão na luz do futuro do tubo, né? Na luz do tubo do futuro tubo aqui, né? Onde você vai ter os ventrículos, onde você vai ter os aquedutos, etc. Tá? Elas estão no lugar certo já. O que acontece? Essa região aqui, ó, que é o manto, essas duas regiões verdes aqui, né? Eu estou falando duas porque você tem a placa lá e a placa basal. Nessa região a gente vai ter os neuroblastos do manto. Esses neuroblastos do manto, obviamente, vão formar os neurônios, tá? Mas vão formar também a neuróglia, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, são células ainda indiferenciadas que depois vão dar origem a esses dois grupos celulares. Então, quando a gente está falando de células da glia, a gente vai ver que elas têm uma origem idêntica dos neurônios, tá? Elas são neurônios que resolveram fazer o papel de babás, né? Enquanto os outros estão fazendo um papel, vamos dizer assim, um pouco mais nobre. Apesar que as pessoas estão descobrindo a importância da neuróglia, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Só para adiantar essa história, outro dia, não tenho mania de falar outro dia, né? Mas há uns 2 anos atrás, Mara, só um segundinho, surgiu uma pesquisa que demonstrou uma coisa que as pessoas queriam entender. Mara, mais fácil você guardar, mas pode bater a foto se quiser, tá? As pessoas queriam entender aquela história relacionada com a insônia. Por que a pessoa que tem insônia, ou que a pessoa que dorme pouco, a pessoa aquém dos limites do organismo dela? Porque cada um tem um limite, concorda? Eu, por exemplo, invariavelmente, eu durmo depois de 1 da manhã. Raramente eu vou dormir meia-noite, sabe? Eu durmo sempre mais tarde. Então, chega a noite, eu chego em casa, tomo um banho, vou fazer minhas coisas, fico ali de bobeira, às vezes abro uma cerveja, fico ali e tal. Aí o que acontece? Começa um basquete, eu vou assistir um basquete e vou dormir tarde. Às vezes, eu não estou nem vendo o que está passando no basquete, mas estou ali, né? Às vezes eu desligo e nem sei o resultado, só vou olhar no dia seguinte. Por quê? Eu tenho costume de dormir tarde. Então 5, 6 horas de sono, para mim, estão bons. Para outra pessoa, 8 horas é necessário. Essa pessoa que tem 8 horas de sono, se ela começar a dormir 4, ela está agredindo o organismo dela. Tá? E aí as pessoas queriam entender porque essa insônia torna essas pessoas mais propensas à doença. E aí descobriram o seguinte, que à medida que os neurônios vão trabalhando e que as células da neuróglia vão trabalhando durante o dia, elas vão liberando excretas ali na região da matriz extracelular. E essas excretas, elas são limpas à noite durante o sono. Aí as células da neuróglia limpam aquela sujeira à noite. Então elas fazem uma faxina noturna enquanto você dorme. Se você não faz essa faxina porque você está dormindo pouco, o que acontece? Você está mais propenso a doenças. Tá? Então assim, explica
casos que a gente vê de pessoas que dormem pouco estarem mais propensas à doença. E explica também o problema de perda de memória, de dificuldade de memória de pessoas que dormem pouco, porque essa sujeira, essas excretas acabam atrapalhando o funcionamento dos neurônios, tá? Bem, tudo bem, então vou voltar para aquela figura lá, tá? Pronto, ó. Aí essa região, né, vai ser a substância cinzenta, que está aqui, ó, com os corpos dos neurônios. E aqui a substância branca, tá? Então, e do lado de fora o mesênquima, pronto, o tecido conjuntivo que vai estar envolvido aqui. Aqui, a partir desse mesênquima, por exemplo, vão formar as meninges, tá? Essas meninges muitas vezes vão ser formadas por infiltração, pelo menos as leptomeninges, né? Pia mater e aracnoide vão ser formados por infiltração dessa região por aquelas células que migraram lá, aquelas células da crista neural, elas formam as leptomeninges, tá bom? Então, e está ali o mesênquima. Bem, esse é o padrão, esse é o default, vamos dizer assim, tá? Ou seja, todo o encéfalo vai ter substância cinzenta para dentro e branca para fora, tá? À exceção de duas regiões, não é isso? O cérebro e o cerebelo. Eles invertem o padrão, então você vai ter uma migração, ou seja, os corpos de neurônios, né, vão vir para cá e os prolongamentos vão vir para dentro. Então você inverte o padrão. Esse padrão invertido está envolvido com ganho de eficiência. Uma vez um cara pegou, um engenheiro aí, um cara das exatas, ele fez uma conta, porque se você pensar bem, a parte mais nobre do nosso cérebro, ela está menos protegida do que ela poderia estar. Você vai pensar, poxa, mas eu tenho a calota craniana, eu tenho as meninges, eu tenho o líquor, né, eu tenho toda uma estrutura protetora, tá? Mas eu ponho os corpos de neurônios do lado de fora. Esses corpos de neurônios do lado de fora, assim eles ficam menos protegidos. Se eles ficassem mais internos, eles ficariam mais protegidos. Lembra? Se você tem uma ruptura de um axônio, de um dendrito, ele vai se refazer, tá? Ele pode não se refazer na posição certa. O que acontece durante esse processo? Durante o processo de formação, uma série de proteínas adesivas são liberadas na matriz extracelular pelas células da neuróglia. Essas proteínas estão pavimentando avenidas para que os neurônios possam, que os prolongamentos dos neurônios possam seguir certinho. Essa pavimentação, entre aspas, não acontece depois. Quando a gente é adulto, não acontece depois. Então o que vai acontecer? Você tem o pericárdio aqui, aí você tem um prolongamento, aí você rompeu. Você rompeu, na hora que esse prolongamento seguiria esse caminho dele, ele se desvia. Ele se desvia e não vai encontrar com a célula efetora lá no músculo, na placa muscular, onde ele deveria estar, não vai encontrar com outro neurônio, não vai encontrar com a célula efetora numa glândula, e aí você perde essa capacidade funcional, entendeu? Tá? E é isso que acontece, então, durante esse processo. Vocês lembram daquela história do membro fantasma? O que é isso? São os prolongamentos que saíram do lugar e aí eles ficam disparando, ficam no corpo, por exemplo. Então imagina, você perdeu o braço, perdeu aqui, os prolongamentos ficam disparando. E tem um experimento famoso, talvez vocês já conheçam, do cara que tinha perdido o braço. Não sei se vocês ouviram falar disso. O cara perdeu o braço. Então, um experimento bem famoso na neurologia. O cara perdeu o braço e ele chegou lá nos pesquisadores, lá no pessoal, para dizer que estava sentindo muita dor no braço. Porque o braço que ele não tinha, ele sentia que a mão dele estava apertada, estava fechada assim. Imagina, você pega, faz e segura isso aqui um pouco. Segura 2, 3 minutos, daqui a pouco está incomodando. Então ele sentia exatamente isso, como se a mão estivesse fechada e não abrisse mais. E aquilo dava uma dor terrível dele. Só que era o membro fantasma, ele não tinha aquele membro.
Aí o que foi feito? O cara chegou, colocou ele de frente de um espelho. Então ele não tinha o braço direito, mas tinha o esquerdo. Então ele ficou olhando para o espelho, né? Então o braço esquerdo parecia o direito ali, e ele ficava abrindo a outra mão e dizendo, mentalmente, né? Abra a mão, abra. Ficou fazendo isso e depois a dor passou. Por quê? Porque ele conseguiu fazer com que esse problema, né, fosse redirecionado e a dor passasse, tá vendo? Então, assim, é muito comum essa história do membro fantasma, da pessoa sentir coceira, sentir dor, né, sentir queimação no membro que ela não tem mais, por causa desses neurônios que estão disparando ali no corpo. Oi? Mas nesse caso tem um livro que ele fala que essa questão do membro fantasma é por causa que tem regiões próximas do cérebro, o homúnculo do pínfio, que às vezes ele sente por conta de outra região cerebral. Por exemplo, sei lá, tinha gente que quando perdeu a perna, mas quando fazia sexo sentia como fosse uma coceira na perna. Sim. Que é porque os órgãos genitais estão próximos. Estaria próximo da ali, perna. né? Uma região relacionada. Pode também ser, né? Tá? A explicação clássica é essa que eu dei. Tá? Mas pode ter alguma outra coisa. Claro. Esse foi até um problema, esse negócio que tem essa explicação só que muitas vezes eles amputavam depois uma parte superior para ver se passava e ele terminava sentindo a mesma coisa. Sim. Eles começaram a ver que é complicado, é verdade. Bem, tudo bem, então aqui, ó, tá tranquilo com isso aqui, né? Bem, vamos passar agora aqui, ó. Tá, é só a mesma estrutura, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai ter aqui embaixo, olha aqui, ó, duas regiões em que praticamente não, em que você não vai ter essas células aqui, tá vendo? Essas células do manto, nem da camada marginal, tá vendo? Vão ser formadas só pelas células do epêndima, tá? Essas regiões depois elas vão ter uma significância mais pra frente que eu vou mostrar. São a placa do teto e a placa do assoalho, tá vendo? Ó, olha aqui e aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas de novo. Bem, é a mesma figura, só para mostrar como é que fica no final, né? Coisa que vocês já sabem, os corpos dos neurônios aqui, com a substância cinzenta para dentro, e do lado de fora a substância branca, aqui no caso da medula espinhal. E eu comecei a contar e não terminei, olha só. Aí o que acontece? Os neurônios, a substância cinzenta, no encéfalo, ela está do lado de fora. Quando ela deveria, no cérebro, ela está do lado de fora. Quando ela deveria, se a gente fosse pensar bem, ela deveria estar do lado de dentro, tá? Quer perguntar? É só porque aí tá te cortando, gente. Oi, tá aqui, tá? Ela deveria ficar do lado de dentro. Bem, aí o cara fez um cálculo e ele descobriu o seguinte, que, lembra da história? Você tem 200 bilhões de neurônios, esses neurônios cada um faz em média 2.000 conexões. E se você fizesse isso ocupa um espaço, claro. Se você fizesse isso e colocasse esse arranjo do lado de dentro, ou seja, você levasse os pericários para dentro, fizesse essas interligações do lado de dentro, o encéfalo seria muito maior. Então esse encéfalo que está aí em torno de uns 4 quilos, vamos dizer assim, tá? Ele vai 4,5 kg, chegando até 6, pode ser algumas pessoas, ele poderia ele ia começar em torno de 20 quilos. Ou seja, você ia ter uma cabeça desse tamanho. E todo mundo ia ter que ter um carrinho de mão para carregar a cabeça, não é verdade? Né? Você ficar em pé seria muito difícil você controlar. Então, dessa forma, porque naquele arranjo que você tem ali, tá? Nos sulcos, nas circunvoluções, aquele arranjo que tem, facilita esse tipo de contato, com essa disposição, você colocar e depois lá empurrar para dentro a substância branca e aí misturar tudo ali, tá? Bem, seguindo. Aí, vamos dar uma olhada nessas estruturas aqui, ó, nessa diferenciação celular, que eu já comecei, mas eu queria enfatizar isso aqui para vocês. Bem, olha aqui. Aqui são
dois grandes grupos de células aqui, de origem celular, tá certo? Bem, você tem o quê? Você tem as células que vêm da crista neural, tá vendo? Ó, desculpa, são 3 na verdade. As células da crista neural, olha aqui, ó, elas vão virar neuroblastos, que vão virar neuroblasto, a célula primitiva, não é isso? Então, crista neural, logo depois, uma célula já comprometida com o desenvolvimento, com esse desenvolvimento, é o neuroblasto. Essa célula ainda é indiferenciada, é tronco, tá bom? Por que é tronco? Porque ela pode dar origem a duas coisas, tá vendo? Ó, ou ela vai dar origem ao neurônio sensitivo da raiz dorsal, da medula espinhal, ou ela vai dar origem ao neurônio simpático, espalhado pelo organismo. Então, esses neurônios aqui, do sistema nervoso periférico, são neurônios que vêm da crista neural. Ok? Não só isso, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre crista neural. Mais duas vias, tá? Mais duas. Essa aqui tranquilo? Lado de cá agora, as células da micróglia. Micróglia faz parte do sistema mononuclear fagocitário, não é isso? Então você tem lá os osteoclastos nos ossos, as células de poeira no pulmão, células de Kupfer lá no fígado. Você vai ter lá lá no testículo, lá nas velocidades coriônicas, você tem sumiu o nome aqui, você tem uma célula lá especializada também, tá? Todas essas células são nada mais nada menos que eram monócitos que viraram, entre aspas, macrófago. Macrófago é o nome dessa célula quando ela está no conjuntivo, tudo bem? Lá na derme, por exemplo, tá bom? O que acontece? Aqui essa célula que vem do mesênquima, não é isso? Ela se chama micróglia, tá? É um macrófago do sistema nervoso, morador permanente aí, elas não retornam para o sangue. Lembra dessa característica, né? Bem, então duas vias já, as laterais. Vamos pegar essa via central aqui agora. Você tem o neuroepitélio, né? Aquele neuroectoderma, tá? Essas células, você vai ter uma célula progenitora multipotencial aqui, depois uma célula bipotencial, tá vendo? Então você começa com uma célula totalmente diferenciada, depois tem uma multipotencial e depois ela vai se diferenciar em bipotencial, ou seja, ela pode gerar duas coisas só. Por um lado, do lado de cá, ela vai se diferenciar na célula progenitora neuronal, vai virar um neuroblasto bipolar, que vai virar um neuroblasto unipolar, tá? E aí vai virar um multipolar. Bem, só lembrando, a gente não tem neurônios unipolares, tá? Não existe unipolar. Durante o desenvolvimento, sim. Então ela começa do lado de cá, ó, ela começa com uma célula, aquela está redondinha, olha aqui, ó, acompanha, redondinho. Aí o que acontece? Ela cria dois prolongamentos, tá vendo? Ela é bipolar, mas é só uma fase do desenvolvimento dela, tá? Aí ela vai virar unipolar. Querem ver aqui, ó? Deixa eu botar atrás aqui, ó. Olha aqui, ó. Todos unipolares, tá vendo? Ó? Um prolongamento só, ó. Um prolongamento só, tá vendo? Tá? Mas eles não vão ficar assim. Por quê? Porque o neurônio unipolar não funciona, não é? Um prolongamento só para receber ou só para entregar o impulso nervoso, não vai funcionar. Ele não tem como entregar e receber no mesmo lugar. Concorda comigo? Então ele tem que receber, a informação vai para o pericárdio e do pericárdio ele entrega via axônio. Concorda comigo? Então unipolar não existe, tá? Aí o que acontece? Mas nessa fase de desenvolvimento, sim. Então voltando, ó, ele é bipolar no começo, depois vira unipolar e vira o mais comum, que é o multipolar, com vários prolongamentos. Malu? Eu não estou entendendo. Depois que ela virou célula progenitora neuronal. Lá em cima. Não. Aqui, ó. É esse. Aí ela vira o quê? Bipolar? Um neuroblasto. Neuroblasto é um neurônio primitivo, tá? Neuroblasto. Blasto quer dizer célula ou tecido primitivo, tá, Malu? Então ela vira uma célula ou tecido primitivo, tá? Que primeiro é bipolar,
Depois vira unipolar, que não existe, e depois vai virar um multipolar, que é o mais comum, que é esse estrelado aqui, tá? Igual as células de Purkinje lá no cerebelo, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, isso é um caminho. Oi. Você está falando que nesse momento aí, quando você fala de neurohipodermos, nesse momento, Sim. ele está falando das placas alar e basal. Eu estou falando da placa. Tá, O que você tinha? Lembra aquele tecido que era alto, que depois desceu e que virou um tubo? A gente agora cortou o tubo. E agora a gente está olhando as células lá dentro do tubo. Tá certo? Tá certo, Alex? Só para... Tá. Agora o outro caminho. Esse caminho, olha, ele vai já vai gerar uma célula aqui, ó, que depois imediatamente vai se dividir em dois caminhos, tá vendo? Então você tem essa é bipotencial. Ela tem dois caminhos, esse de cá e esse daqui, ó, que começa com essa célula e logo se divide, tá? Olha aqui, ó, célula progenitora glial, tá? Então vai gerar células da glia, concorda comigo? Ela é chamada também de espongioblasto. Blasto, célula ou tecido primitivo. Bem, caminho de cá, olha lá, ó, vou seguir o do meio, tá? Ela vai gerar uma célula progenitora que a gente chama O2A, não interessa o nome, tudo bem? Tá? O2A, que depois vai gerar o oligodendroblasto, que vai virar o oligodendrócito, tudo bem? E do lado de cá, ela pode gerar um astroblasto protoplasmático com astrócito protoplasmático. Tá vendo? Tudo bem? Então, o que eu quero? O que é importante ver isso aqui? As células da linhagem da glia, duas aqui, a gente vai ver as outras do lado de cá, elas têm a mesma origem. Elas têm uma origem inicial igual dos neurônios, concorda comigo? Né? Olha aqui, ó. Vem daqui, da bipotencial, dá origem ao neurônio, ou pode dar origem ao oligodendrócito, saúde, ou astrócito protoplasmático. Do lado de cá, olha aqui, ó. Ela veio para cá e depois para cá. Agora, se ela vier para cá, ela pode seguir dois caminhos. O astrócito fibroso, tá vendo? Astroblasto fibroso, astrócito fibroso. Tá vendo? Depois, olha do lado de cá, ó. Célula progenitora radial, glia e epêndima, que é aquele que você já estava vendo lá, não é? Olha aqui, ó. Então, quando você olha aqui, que as células do epêndima estão se formando, isso aqui já aconteceu, né? Olha, ela está aqui vindo para cá e vai formar a célula do epêndima. Tá vendo? A célula ependimária. Bem, então aqui tem todas as células do tecido, tá vendo? Tirando-se o caso da micróglia, que é um macrófago, e tirando o caso do sistema nervoso periférico, que vai vir com as células da crista neural, que também vem desse tecido, concorda comigo, né? A única diferença é que ela sai dali, vai migrar e depois vai formar lá no resto do corpo, lá no mesoderma, as interligações. Então todas vão ter a mesma origem. Fala. Eu preciso saber toda essa coisa. Não, você não precisa saber. Eu quero que você guarde o seguinte, tá? Aqui a gente tem, tá vendo uma embriologia, vamos dizer assim, quase básica, tá bom? Quase básica, porque com os meninos eu paro em vesícula e depois eu mostro a flexura, mostro aquele quadro, o que forma ali, e viro e falo assim, o diencéfalo faz tal coisa, o mesencéfalo faz tal coisa e tal, e acabou. Tá? No caso de vocês a gente está aprofundando, tá? Mas a gente não vamos ir muito longe. Eu não quero que você saiba os tipos celulares. Mas o que eu quero que você guarde daqui, Jéssica? Que você saiba o seguinte, essas células, tirando a micróglia, são células que invadem aí, essas células todas vão ter uma origem comum. Tá certo? É isso que eu falei aqui já. Ou seja, se é uma célula da micróglia, ela não é menor do que um neurônio. Por quê? Porque elas têm a mesma origem. E é isso, eu comecei a falar da tal da sujeira lá, né? Que elas limpam. Mas existe um outro papel. As pessoas estão descobrindo hoje um papel além do que se conhece para o funcionamento do sistema nervoso. Aparentemente,
existe uma função muito mais importante do que se pensa, realizada pela micróglia. A gente não sabe o que essas células da glia estão fazendo, mas elas estão fazendo, além de compartimentalizar, que é um assunto que a gente já sabe, né? Que os astrócitos vão separar e vão dividir os neurônios ali funcionalmente em compartimentos, provavelmente elas estão fazendo até outras coisas, tá? E a gente não sabe exatamente o que estão fazendo. Mas é provável que exista uma função mais importante ainda do que a gente imagina. Só lembrando, a gente tem 200 bilhões de neurônios. E a gente tem, para cada neurônio, eu tenho 10 células da micróglia. Então elas são muito mais comuns do que a gente imagina, tá? Ok, tudo bem? Fala. O que você falou que isso? 4,5 kg até 6 kg. Mas isso é cérebro, cerebelo? É tudo junto, é encéfalo, cérebro, cerebelo, um monte de cérebro é bulbo. 1,5 kg, assim. Eu acho que é 4,5 kg, eu acho, tá? Posso estar enganado, dá uma conferida depois aí, tá? Eu olhei que um encéfalo é 1,5 kg. É 1,5 kg? 2% do peso total. Ah, então pronto. Volta atrás e é 1,5 kg. Tá? Tudo bem? Tá? Bem, o que vai acontecer depois? À medida que você forma que você vai formar onde olhou? Vamos lá, um lugar mais sério olhou, né? Tá, bem. Opa, aí ó, pronto, é isso. Tá? A Super Interessante tem duas coisas que eu adorava. Quando pegava a revista na capa e na parte final que falava que vinha no outro número, que eu ficava morrendo de vontade de ler a reportagem, porque as reportagens fracas e cheias de erro, né? Então assim, ela era boa nesse sentido. Bem, o que é que vai acontecer? Ao longo do período você tem a mielinização. A gente já conversou sobre isso quando eu falei lá do óleo de Lorenzo na última aula e tal. Assistiu o filme? Assiste depois, você vai gostar. Assiste nem que seja em pedacinhos que vale a pena, tá? Nick Note lá tá perfeito. O que acontece? Aqui, ó, você vai ter então, né, o axônio, a célula de Schwann, ela vai se enrolando em volta, vai fazendo matriz, não é isso? Matriz com a gordura entremeada, vai fazendo isolamento elétrico, né? E aí o que acontece? Esse processo de mielinização, aqui, ó, aqui já é uma coisa bem diferente do que a gente conhece, tá vendo? Você tem mielinização até os 45 anos.